Este é aquele do qual eu disse: Aleluia. após mim vem um homem que precisa passar à minha frente, porque já existia antes de mim. Eu quero repetir apenas a parte B do versículo 29, João, capítulo 1, versículo 29, São João, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Irmãos, por muitas vezes eu já ouvi esta palavra, né? Quando eu frequentava determinada igreja: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ficava pensando assim: o que é esse Cordeiro de Deus? Irmãos, e quando nós nos convertemos e começamos a ler a palavra de Deus, o Espírito de Deus, Ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, quando o homem pecou lá no Éden, e Adão ali desesperado, fugindo da presença de Deus, Deus que chegava, tinha tanta alegria e dizia: meu filho, como estás? E a Bíblia diz que na virada do dia, ou por volta ali, né, no meio do dia, o Senhor chegava, conversava com Adão, tinha aquela intimidade gostosa, e como se dissesse: meu amado filho, como tu estás? Mas quando Adão pecou e ele sentiu que ele tinha transgredido a vontade do Senhor, desobedecido, ele sentiu um certo temor, um certo terror, uma certa expectativa de medo, para que quando Deus viesse, ele pensou: como é que eu estarei na presença de Deus? E quando ele sentiu que Deus vinha, e Deus falou: Adão, onde estás? E Adão ali sentiu que ele tinha que se esconder de Deus, porque ele tinha desobedecido. Desde então, irmãos, uma maldição veio sobre toda a humanidade, descendendo daquele pecado de Adão. E a Bíblia diz que Adão fez para si vestes de folha, tentava esconder a sua nudez, porque até então não havia consciência de pecado, não havia malícia, não havia conhecimento de vaidade, até mesmo assim de malícia, de estar nu, porque o homem perdeu a sua roupagem espiritual, a sua pureza a partir do pecado. E a Bíblia diz que Deus fez veste de peles. Veja bem, não estou fugindo da palavra, João 1:29, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eis o Cordeiro de Deus. Alguém pode dizer assim: ele pregou num lugar, está citando em outro, mas nós vamos chegar lá. Então, irmãos, veja bem, a Bíblia diz que Deus fez veste de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Até então, meu amado, não havia morrido nenhum animal na face da terra. Até então não havia sido derramado sangue. O homem vivia em harmonia com Deus, mas por causa do pecado de Adão, animais já foram mortos. A Bíblia não fala que tipo de animal morreu para que a pele dele fosse arrancada para cobrir a nudez de Adão. Mas o fato é que para se cobrir a nudez de Adão, quando Adão pecou, entrou a morte primeiramente de animais no mundo. Entrou morte física e entrou morte espiritual. Entenda bem. A morte espiritual é quando o homem desconhece a vontade de Deus, desobedece a vontade de Deus, ele morre espiritualmente. E entra também a morte física, as consequências do pecado. O animal que doou a sua pele para Adão, ele perdeu a sua vida. E aquele animal já era uma tipologia, já era um símbolo daquilo que Jesus ia fazer por nós na cruz do Calvário. E nós sabemos, irmãos, que na época da lei de Moisés instituiu-se o sacrifício de animais. Até mesmo antes de Moisés, Abraão já sacrificava, já se oferecia sacrifícios. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando o homem pecava, ele oferecia um animal, levava ao templo, aquele animal era morto, o sacerdote fazia uma espécie de transmissão de pecado. Era como se aquele pecado ali estivesse morrendo, ou melhor, aquele animal estivesse morrendo, para que o pecado daquele homem fosse apagado, aquele homem fosse aceito diante de Deus. Então, toda vez que alguém pecava, sangue era derramado. Entenda bem, toda vez que o homem pecava, sangue era derramado.
Mas havia vários tipos de sacrifício no Antigo Testamento. Havia sacrifício pacífico, sacrifício de ação de graças, ou seja, quando o homem recebia uma bênção, ele fazia uma oferta lá no santuário. Ele levava um boi, o boi era morto e a carne era comida junto com o sacerdote, chamava sacrifício pacífico. Havia também holocaustos, que era sacrifício obrigatório, oferecia um boi, ou seja,